Olha, vamos mergulhar num mundo que, na verdade, mexe com a vida de todo mundo, mas que poucos conhecem a fundo. O que a lei brasileira diz sobre nossos bens no casamento e na herança. E pode acreditar, as regras do jogo podem pegar muita gente de surpresa. Será que aquilo que a gente acha que sabe, o que parece óbvio, é o que vale na prática? Vamos botar à prova alguns dos maiores mitos do direito de família e descobrir como as coisas realmente funcionam. Então, vamos lá, começando pelo casamento. A grande dúvida, afinal, o que é meu, o que é seu e o que é nosso? A resposta para isso depende totalmente das regras que foram definidas pelo casal ou, às vezes, até impostas pela lei. No Brasil, se o casal não assina um pacto antinupcial, a lei já escolhe por eles. É o que chamamos de regime da comunhão parcial de bens. Ele é a regra geral, sabe? Se não tem combinado, vale isso. E é justamente aí que as dúvidas começam a aparecer. E agora a coisa fica bem interessante. Existe uma diferença gigante entre escolher separar os bens e ser obrigado pela lei a separar. Na separação convencional, é um acordo, cada um com o seu patrimônio. Mas na obrigatória, a história é outra. E é aqui que um mito bem famoso cai por terra. E a prova disso está aqui, olha só, direto do Supremo Tribunal Federal. A súmula 377 é clara. Mesmo na separação obrigatória, os bens comprados durante o casamento com o esforço comum do casal precisam ser divididos. Ou seja, aquela ideia de separação total não é bem assim, não. E essa mesma lógica de proteger o que foi construído a dois, ela se estende para o bem que, para muitas famílias, é o mais importante de todos, a casa onde se vive. Pois é, a nossa lei cria uma espécie de escudo muito poderoso para proteger a residência da família contra a maioria das dívidas. O nome dessa proteção é bem de família. A ideia que veio lá do direito americano é bem simples: garantir que a família sempre tenha um teto, um lugar seguro. Mas atenção, hein? Esse escudo não é a prova de tudo. Ele tem sim algumas brechas bem definidas na lei. E é fundamental saber quais são essas brechas. Por exemplo, dívidas do próprio imóvel, como o financiamento ou o IPTU, ou uma dívida de pensão alimentícia. Nesses casos, a proteção não vale. O imóvel pode, sim, ser usado para pagar o que se deve. Bom, agora a gente entra num território que costuma ser bem complexo e delicado, que é o da herança. E pode apostar, aqui também tem um monte de regras que parecem estranhas, mas que tem uma lógica por trás. Imagina só essa situação, que é uma tragédia, claro, mas a lei precisa ter uma resposta para ela. Um casal morre junto num acidente. Para quem vai todo o patrimônio que eles construíram? A resposta tem uma palavra que soa complicada: comoriência. Mas a ideia é simples. Se os peritos não conseguem dizer quem morreu um segundo antes, a lei simplesmente assume que os dois morreram no exato mesmo instante. E isso muda completamente o jogo da herança. Vamos ver o que acontece na prática. Se eles morreram ao mesmo tempo, um não teve tempo de se tornar herdeiro do outro. Então, a herança de um não passa para o outro. O resultado, os bens de cada um vão para os seus próprios parentes, como irmãos ou sobrinhos. É o jeito que a lei encontrou de ser justa com as duas famílias de origem. Ok, mas e quando um dos dois sobrevive? Aí a lei traz uma proteção muito forte para que a pessoa, além de lidar com o luto, não tenha que lidar também com o medo de perder a própria casa. Essa proteção se chama direito real de habitação e é um direito fundamental. Garante que a pessoa viúva possa continuar morando na casa onde a família vivia, mesmo que ela não seja a única dona do imóvel. E a força desse direito é enorme, viu? Funciona para qualquer regime de bens. A pessoa viúva pode morar lá para o resto da vida ou até que se case de novo. E o mais importante, os outros herdeiros, como filhos, por exemplo, não podem obrigar a vender a casa e nem cobrar aluguel. É uma segurança e tanto. Então, depois de passar por todos esses detalhes, qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? A lição é que, no direito civil, o achismo não funciona. A resposta que parece mais lógica muitas vezes não é a correta. A lei é cheia de detalhes, mas quase sempre com um objetivo muito claro: proteger a família e trazer justiça para os momentos mais difíceis. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Aquela decisão sobre o regime de bens, feita lá no começo do casamento, será que ela ainda reflete o que se quer para o futuro? Conhecer as regras é o primeiro passo para ter certeza de que as suas vontades vão ser respeitadas. Fica aí a reflexão.